Uma nova série aqui no canal. Vamos começar a falar sobre os ídolos do Fluminense. E hoje um muito especial, um goleiro muito especial, você sabe, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Essa pausa no futebol de clubes para as malditas seleções sem jogo do Fluminense no Brasileiro ou na Libertadores faz com que a gente pense o Fluminense de maneira histórica. E a partir desse vídeo nós vamos ter regularmente vídeos sobre os ídolos da história do Fluminense. Muitos deles que a nova geração nem conhece, como esse de hoje. O primeiro goleiro da seleção brasileira. Marcos Cláudio Felipe Carneiro de Mendonça. Esse é o nome do goleiraço que até hoje é o goleiro mais jovem da história da seleção brasileira, tendo defendido o esquadrão canarinho, que à época era branco, com 19 anos. Marcos Carneiro de Mendonça nasceu em 25 de dezembro de 1894 e começou a jogar futebol no Adoc Lobo, que depois teve uma fusão e se tornou o América. Pelo América, pelo Mecão, pelo Diabo, o Marcos Carneiro de Mendonça foi campeão carioca de 1913, o primeiro dos 7 títulos do América. Em seguida, em 1914, ele disputou a Copa Roca e ganhou a Copa Roca pela seleção brasileira e se transferiu para o Fluminense, onde viveu as suas maiores glórias defendendo o clube ininterruptamente como titular até 1922 e ganhando os títulos carioca de 17, 18 e 19. Também em 1919 disputou o Campeonato Sul-Americano, hoje Copa América, e venceu nas Laranjeiras como o berço do futebol da seleção brasileira. O Fluminense realmente é a história do futebol brasileiro. Repetiu a dose em 1922, ganhando o bicampeonato do Sul-Americano de futebol, repito, hoje Copa América. Saiu do Fluminense e retornou em 1928, mas apenas jogou 4 partidas. Marcos Carneiro de Mendonça é considerado um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, não só do Fluminense, como da seleção brasileira, e era tido à época como um goleiro extremamente chique, elegante, usava uma faixa na cintura e era um goleiro excepcional. Após terminar sua carreira como jogador de futebol, Marcos Carneiro de Mendonça se tornou empresário, atuando em usinas, e foi presidente do Fluminense no início da década de 40, conquistando o bicampeonato carioca, que deveria ter sido hexa, porque o Fluminense ganhou 36, 37 e 38, mas perdeu 39, ganhou 40 e 41. 1941, sob a presidência de Marcos Carneiro de Mendonça, que foi presidente do clube até 1943. Esse título é o título do famoso Fla-Flu da Lagoa, que a gente vai falar sobre ele num outro vídeo, porque tem muito exagero acerca desse jogo, e a gente vai dizer o que é verdade e o que não é verdade sobre o Fla-Flu da Lagoa de 1941. Posteriormente a isso, Marcos Carneiro de Mendonça se dedicou à história, como historiador. Foi adquirindo biblioteca, adquiriu títulos, livros, e tinha mais de 10 mil títulos em sua biblioteca. Escreveu livros também, como O Marquês de Pombal e o Brasil, e faleceu, infelizmente, no dia 19 de outubro de 1988, deixando um legado, uma trajetória sensacional no Fluminense e para o Brasil, como historiador. Iniciou o Marcos Carneiro de Mendonça uma trajetória de grandes goleiros do Fluminense, que entre outros teve Castilho, Félix, Paulo Vitor, Diego Cavalieri, hoje o Fábio, e obviamente os saudosos Wendel e Paulo Goulart, recentemente falecido, fazem parte dessa história de grandíssimos goleiros do Fluminense Futebol Clube. Marcos Carneiro de Mendonça, certamente um grande ídolo que muitos da nova geração, da novíssima geração, não conhecem, talvez sequer tenham ouvido falar. Pesquisem sobre Marcos Carneiro de Mendonça, o nosso primeiro paredão no Fluminense e na seleção brasileira. Grande beijo, grande abraço e até a próxima história.